Então, esperança é uma outra emoção regenerativa muito, muito importante, tá? E para vocês terem uma ideia, em novembro de 2021, teve um congresso de uma semana online falando só sobre ativar a esperança, tá? E eu pude fazer esse congresso e eu trouxe para vocês uma síntese dos aspectos mais importantes a respeito de esperança, tá? Que seria definida como a crença de que o futuro pode ser melhor do que o momento atual e, principalmente, de que a gente pode fazer alguma coisa nessa direção. A gente pode fazer com que esse futuro melhor aconteça, tá? Esse autor, chamado Shane Hellman, ele é um professor de psicologia na Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos, e ele tem esse TED Talk a respeito de esperança, e ele tem esse livro aqui à direita, que chama Aumentando a Esperança, Levantando a Esperança, como a ciência da esperança pode mudar a sua vida, tá? E ele tem uma história muito bonita, porque é o seguinte, quando ele era jovem, bem jovem, pré-adolescente mais ou menos, a família dele passou por uma situação muito, muito difícil e eles foram morar na rua, a família inteira foi morar na rua durante um bom tempo, tá? Não lembro exatamente quanto tempo, mas foram meses ou até mais de ano em que eles moraram na rua. E ele foi na escola, uma ocasião, ele foi conversar com um professor, né? E esse professor o acolheu, né? E disse que via nele um potencial muito grande de superação, né, das dificuldades e um potencial acadêmico muito grande nele, enfim. E, de fato, depois de um bom tempo, a família dele conseguiu se reerguer um pouco, ele conseguiu terminar o ensino médio, entrar na faculdade de psicologia, e hoje ele é um professor universitário, especialista na área de esperança, na ciência da esperança. Tá? Vale muito a pena ouvir esse TED Talk. E ele fala o quê? Que a esperança envolve metas, caminhos e motivação. E que o instrumento da esperança é a nossa imaginação, essa capacidade neocortical que nós temos de imaginar um futuro melhor, de imaginar um objetivo que a gente deseja como sendo atingido, né? E a esperança, ela pode ser ensinada, ela pode ser aprendida, né? E ela pode ser cultivada, né? E por que é importante a gente cultivar a esperança? Porque isso nos protege do estresse crônico, da ansiedade, da depressão, gera bem-estar, saúde, diminui o impacto dos momentos difíceis que todos nós vivemos, né, enfrentamos, aumenta a nossa motivação, aumenta a procura e adesão por tratamentos, por exemplo, promove ações pró-sociais, atividades de voluntariado, e a esperança ela é favorecida pelas nossas conexões humanas, e ela é prejudicada pelas nossas experiências traumáticas. E quando a gente perde a esperança, a gente não perde de uma hora para outra. A perda da esperança ela é um processo que passa pela raiva, passa pelo desespero e depois chega nessa apatia, nesse ceticismo, nessa desesperança, que é o movimento mais de vago dorsal, né? de imobilidade, impotência. Tá? E a Elissa Epel, que é uma psicóloga maravilhosa, professora de psicologia na Universidade de São Francisco, na Califórnia, ela fala que é normal a gente sentir desesperança em vários momentos, porque o mundo não é fácil, porque os desafios são muitos, né? Mas ela faz uma diferenciação muito importante entre esperança e otimismo. Ela fala que esperança é diferente de otimismo, tá? Por quê? Porque otimismo e pessimismo
levam à passividade. Então, por exemplo, se eu sou pessimista, eu falo, não adianta fazer nada porque não vai dar certo, eu não tenho condições, isso, o problema é muito grande para mim, não vou fazer nada porque não tem jeito. Esse problema é muito grave. E o otimista pode falar assim, não, vai dar tudo certo no final, Deus ajuda, Deus é brasileiro, no fim dá tudo certo, eu não preciso fazer nada porque no fim dá tudo certo, né? Esperança não, esperança tem a ver com ação, né? Da mesma forma como a compaixão tem a ver com ação, a esperança também é muito ligada à ação, né? E ela fala que é uma habilidade de sobrevivência, que em tempos difíceis a gente não pode se dar o luxo de ser pessimista, tá? E ela fala também que a esperança é uma emoção muito contagiante, porque a gente influencia uns aos outros, tá? E cada um de nós é muito importante, porque como nós somos únicos, nós somos peças únicas de um grande quebra-cabeça social e que a gente tem contribuições únicas a oferecer para esse todo. E outra coisa muito legal que ela trouxe é que ela fala que se mais ou menos 5 a 10% das pessoas forem ativas na direção de uma determinada mudança social desejada, essas pessoas influenciam o conjunto de pessoas, aquele grupo todo. Então, não precisa todo mundo estar envolvido, fazendo, ajudando nessa direção. Mas se mais ou menos 8% a 10% das pessoas estiverem realmente ativas numa determinada direção, convencidas de que aquele é o caminho, isso pode mudar todo um grupo, toda uma grande população, tá? Então, ela acha que a gente tem que fazer a nossa parte e sem pretender controlar muitos resultados. Vamos fazer o que a gente acha que está certo, que é o correto fazer, e vamos deixar as sementes brotarem, tá? Aí o Steve Farrell, ele falou recentemente num livro que pesquisadores, né, desse Instituto Politécnico descobriram exatamente isso, que quando apenas 10% de uma população tem uma crença muito firme, a maioria da sociedade vai, no final das contas, adotar essa crença, tá? E a Margaret Mead fala que a gente nunca deve duvidar que um pequeno grupo de pessoas conscientes e engajadas pode mudar o mundo. Na verdade, sempre foi assim que o mundo mudou, a partir de um pequeno grupo de pessoas que arregaça a manga e vai à luta. E tem já muitos estudos científicos a respeito da esperança, tá? O que muda na nossa fisiologia quando a gente está sentindo esperança, qual é o impacto que isso tem na nossa saúde física e mental, tem escalas de avaliação de esperança, tá? Olhem quantos estudos interessantes sobre a relação entre a gente sentir esperança e ter mais saúde. Então, quando a gente está vivendo uma situação difícil, familiar, ou uma situação profissional difícil, ou social, né, mais ampla, essa ameaça gera medo, que gera aquela ativação simpática, né, os nossos hormônios do estresse, né, cortisol, adrenalina, respostas de luta ou fuga, e a gente tem dois caminhos possíveis. A gente tem o caminho do vago dorsal, né? Vocês devem lembrar disso da teoria polivagal, que nós falamos, acho que na segunda aula. O vago dorsal é o caminho da desesperança, do isolamento, da inação, da imobilização, da paralisia, tá? E a gente tem, por outro lado, o caminho mais evoluído, que é o caminho do vago ventral, que é onde está a esperança, que vem junto com um desejo de conexão social, coragem para agir, tá? Então, a esperança ela é uma resposta mais evoluída, tá? Do ponto de vista neurobiológico.
tem alguns livros a respeito de esperança, tá? Que eu não encontrei nenhum em português, mas tem alguns em inglês. E eu quero apresentar para vocês duas mulheres maravilhosas que são guardiãs da esperança no mundo. Uma delas é a Jane Goodall, que é uma primatologista, etóloga e antropóloga britânica, nascida em 1934, ela acabou de fazer 90 anos, e ela passou a vida estudando o comportamento dos chimpanzés na África, na Tanzânia. E é uma defensora da preservação e bem-estar dos animais, mensageira da paz na ONU e membro honorário do Conselho para o Futuro do Mundo, né? Ela tem vários livros a respeito de esperança, um deles chama o Livro da Esperança, o outro chama Razões para a Esperança, e ela fala que a esperança é uma habilidade de sobrevivência, que é a base da nossa resiliência ao estresse e que nos permite encarar as nossas dores e as nossas perdas e construir um futuro melhor, tá? E a outra mulher maravilhosa é a Joanna Macy, que é uma ativista ambiental americana maravilhosa, que tem 95 anos, que escreveu esse livro que já está traduzido para o português, que chama Esperança Ativa, Como Encarar o Caos em que Vivemos Sem Enlouquecer. Tá? Na verdade, ela é uma estudiosa de budismo, da teoria geral dos sistemas e de ecologia profunda, é uma doutora em ecofilosofia, já escreveu 12 livros, e ela fala que esperança ativa é a esperança infundida de ações cuidadosas e inspiradoras que contagiam e geram mudanças sociais. Então, ela é uma mulher de quase 95 anos, totalmente ativa na luta por um mundo melhor. Tá? Essa outra autora, chamada Anita Sanchez, ela fala que nós recebemos 4 presentes sagrados, que são 4 poderes. Tá? Ela é uma mulher, uma estudiosa de origem indígena, que traz a sabedoria dos povos originários para a nossa cultura, para a ciência atual. Tá? E ela fala que nós recebemos de presentes 4 poderes. O poder do perdão e do auto-perdão, o poder da cura e da autocura, o poder da união e o poder da esperança. E esses poderes são sagrados e inalienáveis da gente. O Júlio Cortázar, que foi um escritor argentino maravilhoso, que escreveu O Jogo da Amarelinha, entre muitos outros livros excelentes, ele diz que é provável que de todos os nossos sentimentos, o único que não é verdadeiramente nosso é a esperança, porque a esperança pertence à vida, é a própria vida se defendendo. Ou seja, a esperança é fundamental para a preservação da vida. E esse advogado chamado Brian Stevenson, que é um autor e ativista da justiça, né, igualitária, é um professor de direito da Escola de Direito da Universidade de Nova York, ele fala: estou convencido de que a desesperança é inimiga da justiça. Se nos permitirmos perder a esperança, nós nos tornaremos parte do problema. Eu acho que ou você tem esperança ou você é o problema. Não existe um lugar neutro. A injustiça prevalece onde a desesperança persiste. Se há algo que eu herdei da geração que veio antes de mim, foi a sabedoria que tinham sobre a necessidade de se ter esperança. E para finalizar, lembrar que, então, esperança é ação. Esperança é arregaçar a manga para construir um futuro melhor. Esperança é ferramenta de luta, tá? Não é
uma coisa de passividade, é da gente contribuir para um futuro melhor, coletivo, mais justo, mais igualitário, mais feliz, né? Então, lembrar que a esperança é uma emoção regenerativa muito fundamental para a nossa saúde também.